Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. O meu objetivo aqui é descomplicar o fitness. Então, eu quero falar um pouquinho hoje para que eu criei esse canal, para quem que eu criei esse canal, qual que é o propósito dele, para quem que eu tô querendo ajudar. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Kostek, eu sou treinadora física há 20 anos, sou formada em esporte, sou cientista do treinamento, eu faço um doutorado em psicofisiologia do exercício físico, mas eu atuo há mais de 20 anos ajudando a mulheres a conquistarem mais saúde e um físico mais belo através do exercício físico. Eu criei, esse canal com o intuito de estava pensando aqui que existe um padrão, nesse mundo fitness que se segue. E aí eu estava pensando em quem são essas mulheres que eu quero ajudar. Então, assista esse vídeo até o final, porque aí você vai entender se de repente esse canal foi feito para você ou se de repente não é aqui que você vai achar o que você está buscando, tá? Dentro dessa jornada fitness, esse padrão começa com uma epifania. Então, a pessoa, através de ver uma foto, ela fala, preciso emagrecer. Ou ela vai no médico e ela tem um diagnóstico ali, uma pré-diabetes. E ela precisa mudar alguma coisa. Então, ela tem essa percepção e começa a buscar informações, Então, ela pega uns vídeos ali de uma influencer de treinamento, uma pessoa que faz um treininho aleatório, vê uns vídeos lá da Bela Gil de detox, de um médico falando de suplementação, e aí ela começa a estudar e aplicar algumas coisas. Depois de um tempo, ela mergulha, ela faz a imersão na vida fitness. Então ela começa a ler rótulo de tudo, começa a se encher de proteína, comer proteína para que isso, começa a treinar todos os dias, e ela tem que fazer cardio 2 vezes. E aí acontece o que era esperado, o corpo dela começa a mudar, E aí qual a ideia dela? Bom, se eu já emagreci fazendo isso, imagina se eu fizer mais. Então aí começa a pesar comida, tudo precisa ser saudável, ela não consegue mais, às vezes, em evento social, ela faz cardio todos os dias, mais treino, musculação todos os dias, fim de semana tem que ir pra academia, vira a bitolada. Só que, com o passar do tempo, isso é insustentável. Eu sei, porque eu já vivi isso, e eu sei porque eu já vi 1 milhão de pessoas vivendo essa jornada. Então você começa a colapsar. Você é o próprio gatilho. Você começa a surtar, ficar irritada, tá sempre cansada. Seus treinos não rendem mais, você não vê mais resultado no espelho, você chora. Se 200 gramas na balança subiram, e você começa a viver uma vida de monge tibetano durante a semana, faz jejum, faz não sei o que, bebe água, alface, frango só. E aí fim de semana descompensa, chuta o balde, come tudo, bebe tudo, dorme mal. E isso, obviamente, não é saudável, E aí você tem 2 caminhos, essa bifurcação, Ou você vai para um caminho, às vezes, sem volta, até errado, no sentido de buscar fármacos, enfim, tomar hormônio e fazer essas loucuras, que as pessoas hoje em dia fazem em prol, talvez, de um resultado que elas talvez nunca alcancem, e vira um gatilho, essa saúde mental vai para o espaço também, assim como a saúde física. Ou você entende que a redenção chega, que não dá para você viver com medo de comida, que não dá, que é insustentável você viver, ficar 3 horas na academia, e que você precisa fazer atividade para a vida toda, que é tão importante quanto a saúde física você ter saúde mental, que socializar é importante, então você vai ter que tentar ter a prudência, de ir em eventos sociais e controlar a sua ingestão calórica, mas mesmo assim não abrir mão de estar com pessoas e comer algumas coisas. Enfim, você vai entender que a vida é feita, como andar a gente numa corda bamba, esse equilíbrio, ele não é estável, não é linear. E aí você começa a dar propósito para o seu treino, tá?
Então você treina, você começa a pensar que você treina porque você quer regular esse bem-estar, né? Você se sente bem, melhora, você constrói o humor, melhora a sua massa muscular, dá mais função, seu condicionamento físico é melhor, né? Então você consegue ter função, né? No sentido de, cara, carregar seus filhos, você precisa carregar compra, então você vive melhor, você treina para viver melhor, tá? Só que você não vive para treinar. Tá? Então a prioridade na sua vida, o treino é importante, mas a sua vida tem questões, por exemplo, a família, pode ser família, né? Você ficar, ter tempo de qualidade, aproveitar a sua família, viver momentos memoráveis, né? Então fazer um passeio, conseguir fazer uma trilha com seus filhos, cuidar, ter disposição no final do dia para ficar com seus filhos, né? Não se sentir exausta, cansada, porque são os momentos que eles estão com você, você vai precisar ter paciência, você precisa ter disposição. Às vezes é uma questão até de trabalho, né? Então o seu trabalho é importante, mas você precisa estar disposta, você precisa estar bem para executar, né, a função, a sua vocação, né? Fazer o melhor para o outro, servir melhor o outro, ser útil ao mundo. Então você treina para isso, né? Treino também estético é super importante, né? Não estou falando deixando isso menorizado aqui. É muito importante porque o jeito que você se vê no espelho afeta todas as suas relações, tá? Então se você está bem, está satisfeita, né, com o seu corpo, você consegue lidar melhor com essas questões, né? Ser melhor para o outro, tem mais autoestima, mais autoconfiança. Isso impacta nessas relações sociais. Só que, de novo, a estética é importante, só que ela não é só isso que importa. Se você treinar só para o que importa, você vai ficar bitolada, né, em queimar aquele milímetrozinho da gordurinha do não sei o que, e aí esse caminho pode ser o contrário, né, do que eu tô falando aqui. Então estética tem um papel fundamental, mas ele é uma consequência, inclusive, da saúde física e mental que você tem, e ele impacta nesses relacionamentos. Beleza. Então, por que eu criei o canal? É para esse tipo de pessoa, para quem criou essa consciência. Só que para você, né, que enfim, cheguei nesse ponto, eu entendo que a gente precisa ter autonomia, né? Quanto maior a autonomia, melhor, porque aí você vai conseguir aplicar essas informações dentro do seu contexto e vai te libertar, né, desses padrões e inclusive desse bando de informação, de influência, de gente meio que sem noção que tá por aí na internet, né? Aplicando, falando informação do nada, tirando do pé. Então isso te blinda disso. Mas eu entendo que essa mulher, ela não quer ser, não quer seguir musa fitness, não quer... É para quem não quer abrir mão da saúde, então esse canal, né? Então você não quer ter o corpo de musa fitness, mas não quero abrir mão da saúde. Quem entende que você não precisa fazer o treino mais puxado do mundo, que vai te deixar exausta. Não é isso. É para você entender, por exemplo, que o bom profissional é aquele que consegue te estimular, ele consegue tirar o melhor do seu treino, só que ele não vai te deixar exausta, para você conseguir viver as outras questões da sua vida. Então, para isso que eu criei o canal, né? Para você conseguir Então é isso, para isso que eu criei o canal. Então você tá cansado de ver vídeo de manambeira, né? Não tem tempo para perder para tênis genérico, mas que entende que esse conhecimento físico é importante para aplicar no seu contexto. Então Platão já dizia, né, que a gente precisa de ginástica para o físico e música para a alma, né? A minha ideia é conseguir fazer você ter a melhor informação para aplicar essa ginástica para o físico e se desenvolver melhor.